ok? Bem, gente, eu não consegui aumentar, eu estou até com medo, mas o importante é a gente passar o material, gravar a aula e vocês acompanharem aí com vocês, ok? Professor, os slides não estão aparecendo para mim, não. Se vocês não estiverem vendo, vocês me falem, por gentileza. Olha só. Os slides não estão aparecendo não, professora, só a tela do computador. Que danado. Espera um pouco. Para mim, ele está falando que está aparecendo, ele é um mentiroso. Pega a caneta vermelha para mim, por favor. E agora? Sim. Agora tá, professora. Tá? Só não Agora consigo, sim. só não consigo aumentar. Então, é que eu estou com outro computador. Assim tá ótimo, professora. Mas vamos empurrar isso aqui para cá, tá? Tá dando para ouvir, tá dando para visualizar. Então, vamos em frente. Olha só. O que a gente viu nesses meses? A gente viu behaviorismo, nós já vimos Gestalt, psicanálise, desenvolvimento infantil, afetividade, e a gente viu motricidade. A prova, ela tem 5 questões dissertativas, e as 5 questões dissertativas giram em torno desses assuntos. Existem alguns pontos mais específicos que eu vou estar focando hoje na revisão, tá? Com isso vai estar facilitando a vidinha de vocês. Nós vamos primeiro fazer uma revisão, depois a gente sai daqui do Zoom, porque tem gente que não consegue entrar, a gente vai no Zap, interage no Zap, eu coloco a prova para vocês, eu disponibilizo a prova no Zap. Depois eu coloco no Google Class e a gente faz os fechamentos por onde vocês vão mandar. Ok, gente? Ok, professora. Olha só, para começar, nós vamos falar de behaviorismo. Quando a gente fala de behaviorismo, a gente fala que na verdade, ele é um termo que significa comportamento. Na psicologia, nós temos 3 escolas: behaviorismo, a Gestalt e a psicanálise. O behaviorismo, ele dá importância ao comportamento, como as pessoas se comportam, o que leva as pessoas a se comportarem, como que as pessoas fazem para agir de determinado jeito. Gente, eu acho que eu cancelei quem pediu para entrar. Manda o Zap, pede para mandar de novo. Eu estou ficando louca. Desculpe, viu, se eu cortei quem estava pedindo para entrar. Então, esse behaviorismo, ele foi inaugurado por John Watson. Ele começou com John Watson em 1913. Foi ele que foi o primeiro a falar do behaviorismo. Mas, fora ele, a gente teve também outros estudiosos que anteciparam os estudos, que foi Pavlov, que foi um médico russo que ganhou até um prêmio Nobel sobre o estudo do comportamento. Ele começou os seus estudos estabelecendo conexões entre estímulos e atividades fisiológicas. Estímulo gera uma resposta. Então, S gera uma resposta. Todo estímulo gera uma resposta. Então, por exemplo, se eu descascar uma cebola, a cebola é o estímulo. Qual é a resposta? Chorar. Então, o estímulo gera uma resposta. Depois nós vamos ter um outro estudioso que também vai ter uma outra visão do behaviorismo, que é o behaviorismo radical, que é o Skinner, que ele montou a caixinha do ratinho. Vocês lembram a caixinha? Que ele colocou a caixinha e colocou o choque no piso. Toda vez que ele encostava na barra, ele levava um choque. O que ele associou? Barra, choque. Então, ele não ia mais na barra. Então, são esses 3 autores que são importantes no behaviorismo. O Watson, que ele fala que o homem é resultado do meio. O Pavlov, que vai falar que a aprendizagem é condicionada. E depois nós temos o Skinner, que ele vai falar, que ele vai estabelecer uma relação entre os reforços e a extinção.
Foi ele que criou a modelagem do comportamento. O comportamento, para ele, pode ser reforçado, pode ser extinto, pode ser punido. Nós é que vamos condicionar o ser humano a ter uma determinada resposta. E para isso, eu coloquei aqui o mais importante, que é reforço e punição. Reforço positivo é fácil, é tudo aquilo que eu quero aumentar no comportamento de uma pessoa. Tudo aquilo que eu quero que ela continue a fazendo, eu vou usar reforço positivo. Então, vamos supor, a criança fez a coisa certa, eu dou um parabéns no caderno, eu vou incentivando. E o reforço negativo, eu vou tirar o que está me incomodando. Por exemplo, eu estou estudando, tenho som alto, aí eu saio na janela e dou um grito, meu, para com isso. Aí, esse som alto, a pessoa para com o som alto. Aí, outra vez que a pessoa coloca o som alto, eu vou lá e coloco, para com isso. Quer dizer, então, esse para com isso virou um reforço negativo. Eu consegui renovar o estímulo que estava me incomodando. Na punição positiva, o que eu tenho? Na punição positiva é quando eu pego um comportamento, eu vou tirar ele de uma forma positiva, eu vou punir de uma forma positiva. E no negativo, eu vou punir de uma forma negativa. Sabemos que a punição não pode ser empregada de qualquer forma. Eu posso usar punição? Nem é recomendável. Muitos autores, o próprio Skinner, ele fala que não é recomendável, porque se você usar uma punição no vazio, não vai resolver nada. Até que beleza, quando a gente fala de estímulo. Sim, professora. Eu acho que um pouquinho da confusão que dá para vocês é o reforço positivo do reforço negativo. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Lembrando sempre que o reforço positivo, eu quero aumentar. Então, eu vou produzir um efeito positivo naquela ação da pessoa. E o reforço negativo, eu tiro aquela ação. Aquela ação que está dando resultado negativo, eu tiro. Eu passei uma série de slides para você, de filmes, de vídeo, e nesses vídeos estão bem simples e tem até um exemplo. E os exemplos ajudam até a entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Aula 2. Aula 2, a gente viu a Gestalt. A Gestalt é a psicologia que estuda a forma, a percepção, como a gente percebe, como a gente sente o mundo. E essa percepção é muito importante, porque cada um de nós tem uma percepção diferenciada. E a Gestalt vem justamente fazer esse entendimento do que é a percepção. A Gestalt é a psicologia que estuda a boa forma. Então, ela leva a gente a entender como que a pessoa, por exemplo, uma criança, como é que ela consegue discriminar um símbolo, uma cor da Coca-Cola? Por quê? Ela aprendeu como? Ela enxergou a fórmula, ela entendeu a cor, ela entendeu o logo. A Gestalt, ela é um termo intraduzível do alemão, e ela é utilizada para abarcar a teoria da percepção, a teoria da boa forma, ok? Os fundadores dele foram o Marx, o Kohler e o Koffa. E esses autores, eles vão destacar que a percepção, ele é o ponto de partida da Gestalt. Como que eu percebo, como que eu vejo o mundo. E a gente tem, antes a gente estar nesse daqui do papel do professor, eu queria falar um pouquinho mais da Gestalt. A Gestalt destaca a boa forma, é importante a gente trabalhar com a percepção em fundo. Normalmente, quando a gente olha uma figura, a primeira percepção que você tem é o todo. Do todo, eu vou para as partes, eu sempre parto do todo para as partes. E esse conceito do todo para as partes é trazido para a sala de aula. De que forma? A sala de aula, o professor pode utilizar os conceitos da Gestalt? Sim, ele pode utilizar. E o papel do professor
ele tem um papel muito importante. Primeiro, ele vai ter que ser, uma pedagogia proposta centrada no aluno. O professor, ele vai só dar assistência no aluno, ele vai ser um facilitador, fazendo com que o aluno busque a confiança e aceite como ele é. Bom, a Gestalt também afirma que as coisas possuem uma tendência de serem vistas como um todo. Então, nós temos que explorar esse todo em sala de aula. Como que a gente vai fazer isso? Por exemplo, uma aula de ciências. Se o professor ele der o corpo humano, por exemplo, o todo do corpo humano e do todo ir para as partes, fica muito mais fácil do que ele chegar a apresentar só uma parte. Se ele falar só o fígado, a criança não consegue contextualizar, entender aonde está. Então, sempre partindo do todo para as partes. Esse é o conceito da Gestalt na educação. O aluno tem um papel também fundamental, já que é centrado nele, ele também vai buscar, e o conteúdo é a experiência de vida do aluno. Existem formas na Gestalt de a gente aprender. A gente pode aprender por gradação, por diferenciação, por assimilação ou por redefinição. Quando a gente fala em aprender por gradação, o que significa isso? É que a criança ela começa a aprender quando ela vai aos poucos, quando ela inicia o conhecimento. Eu sempre vou partir, sempre do todo para as partes, mas de uma forma mais simples, depois para o complexo. Aprendizagem por diferenciação é eu oferecer a mesma situação em diversos contextos, em contexto diferenciado. Então, eu vou falar sobre o mar. Então, eu coloco o mar em diferentes contextos, em diferentes partes, para que a criança possa entender. Aprendizagem por assimilação. Essa aprendizagem, ela destaca como que a criança aprende, como ela vai diferenciar de um outro. Por exemplo, vocês lembram quando o menino Albert, logo no experimento que a gente falou, ele aprendeu, ele adquiriu uma fobia que ele não tinha. Quando o experimentador colocou para ele várias vezes o ratinho de pelúcia e tocava um sino. O que ele assimilou? Sino, rato. Então, existe essa aprendizagem por assimilação. A criança também aprende por assimilação. E o último exemplo dentro da Gestalt é a aprendizagem por redefinição, onde a gente vai partir de um modo inteiramente novo, numa situação total, nova, porém, apresentando para a criança essa situação. Ok? Professora, Pode falar. eu não sei se alguém está com o microfone ligado, porque o áudio está muito ruim, tá muito barulho, sabe? Quem tiver com o microfone ligado, desliga, por gentileza. Pode ser, gente? Melhor agora? Professora, que começou a torar de novo, chover. Se eu ficar sem internet, se eu sair é porque acabou a internet. Ah, eu estou imaginando isso vai aqui chover também. Aqui tá chovendo muito já. Muito, Aqui também, onde eu moro, venta bastante, normalmente cai a luz, cai tudo. Vamos tentar até onde a gente Aqui der. vai começar também. Se chover muito, professora, a minha internet vai pro saco. Ah, e a minha também. Era a minha preocupação hoje. Falei, nossa, com essa chuva, será que a gente... Vamos ver até onde a gente der. Na hora que não der, vocês falam, a gente passa pelo Zap, ok, gente? Tudo bem? Ok, Podemos professora. prosseguir? Vamos tentar. Na hora que não der, a gente faz um pit stop. A gente vai passar agora pela psicanálise de Freud. Bom, Freud falou da sexualidade, ele foi um autor muito importante, porque foi ele que definiu a psicanálise, ele foi o pai da psicanálise. Toda a questão da sexualidade é ele que vai falar, tá? Então, ele vai falar id, ego e superego. O que é id? Id é o meu inconsciente, é como eu enxergo, o meu inconsciente fica gravado lá no fundinho.
O ego é o meu eu e o superego é as normas, os valores, o que eu posso fazer. Eu posso andar, por exemplo, de biquíni na rua? Não, o meu id vai até falar, vai, tá calor, é gostoso. O seu ego, eu acho que eu consigo, mas o superego, que são as normas, vai fazer com que você não faça isso. Então, tudo que é... Tá dando para ouvir? Continuamos, gente? Sim, professora. Tá. Quando tiver que parar, vocês, por favor, me avisem. Me avisem, por favor. Mas aí quando parar, vai parar de vez, professora. Não tem como avisar, não. Ai, meu Deus, aí avisa no Zap. Parou. Tá? Que aí a gente volta para o Zap. Beleza? Tá bom. Vamos tentando. Bem, o que fica no meu id? No meu id fica todos os meus medos, todos os meus desejos, todos os meus recalques, toda a minha pulsão. Freud fala de pulsão, que é pulsão de vida e morte. Da mesma forma, a gente fecha o microfone, por gentileza. Da mesma forma que a gente ama uma pessoa, a gente também odeia uma pessoa, tá? Então, ele fala que os dois sentimentos caminham juntos. E o que fica de fora é o nosso ego, que é o meu eu, e a minha razão, que é o meu superego. É como se fosse um iceberg. Em cima tem o meu ego, o superego. Embaixo, lá escondido, tem o id, que é todos os meus recalques, minhas pulsões, os meus desejos. Bem, ele vai atribuir todo o significado na sexualidade infantil. Todos os nossos desejos, todas as nossas experiências ficam reprimidas. A gente passa pela sexualidade, a gente tem que passar por essa sexualidade resolvida para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, uma sexualidade mais tranquila. Bem, ele vai falar também que a função sexual, ela surge desde o nascimento e vai até a puberdade. E, na verdade, se você não tiver resolvido os seus problemas de sexualidade, eles voltam novamente. E, para isso, ele atribui 5 fases de desenvolvimento. Já caiu aí para alguém ou não? Continuamos firme? Não, professora. Aqui tá tranquilo para mim, professora. Então, bora lá. Ele fala de 5 fases de desenvolvimento. Olha só. Quais são as 5 fases? É o estágio oral, anal, fálico, latência e genital. São 5 fases. Tem uma questão de prova que é dessas fases, ok? A fase oral, na idade de 0 a 1 ano, qual é o objeto de prazer que ele coloca? É os lábios, a boca. A criança tem prazer quando ela... Qual é a principal tarefa? Ela sente prazer quando ela está sugando o seio da mãe. E qual é, por exemplo, a consequência desse comportamento? Ele coloca que esse comportamento, não estando resolvido, ele pode ter o comportamento oral como comer em excesso, ou uma certa passividade, ou uma pessoa com credulabilidade. O que significa isso? Todas essas fases, nós vamos ter que passar por elas. Se eu não tiver resolvido essas fases, eu vou ter a consequência. A consequência é o que está nessa última coluna aqui que vocês estão vendo, tá? A segunda fase que ele coloca é a fase anal. A fase anal é quando a criança, a zona sensível dela é o ânus, a idade é de 1 a 3 anos, ela sente prazer em ir ao toalete. A principal tarefa nessa fase é o treino ao toalete. E qual é o reflexo no comportamento na vida adulta? Apego à ordem, uma pessoa avareza, o que a pessoa faz? A pessoa pondura ou obstimação com os opostos, ou assim, muita dificuldade em relacionamento com pessoas opostas. Isso tudo, na última coluna, como eu falei, é a consequência. Eu tenho que passar por todas essas fases, resolver, para que eu possa ter uma personalidade íntegra. O outro período é o fálico.
O fálico é de 3 a 5 anos, é quando a criança fica se descobrindo, se tocando. O ponto, a zona sensível são os órgãos genitais. E qual é a principal tarefa? Aqui ela passa pelo complexo de Édipo, que a gente já conversou sobre o triângulo amoroso. Ela se identifica com o pai ou com a mãe, ou ela busca uma pessoa do mesmo sexo, ou do sexo diferente. E aqui, qual é a consequência desse estágio na personalidade da pessoa? Uma vaidade, negligência ou não dos opostos. A latência de 5 a 12 anos, qual é? Quando ele dá uma parada no desejo sexual dele. Nessa fase, não tem muita energia sexual, começa a surgir os mecanismos de defesa. Lembra que a gente falou mecanismo de defesa? Na escola, qual é o mais comum? Qual é o mecanismo de defesa mais comum? Vamos ver se vocês se lembram. Qual que é? Não, gente, negação, não é? É um mecanismo de defesa que a criança utiliza na escola porque ela nega. Ela nega. E o que é o mecanismo de defesa? São as nossas formas que o nosso ego utiliza para nos defender. Então, estou assim exposta a uma situação, uma criança quebrou um vidro, tá? Sabe que vai ser punida, então ela utiliza um mecanismo de defesa do ego. Qual que é? O mais comum para a criança é a negação. E com relação ao comportamento, não tem nenhum estágio. E a fase genital, que é de 12 a 18 anos, ela começa a ter essa necessidade de órgãos genitais, de busca, volta de novo à fase fálica, tá? Aí começa a intimidade, qual que é o comportamento na vida adulta dela? Nenhum. Na verdade, não tem sequela nenhuma, ela busca uma intimidade sexual, ou com o mesmo sexo, ou com sexo diferente. Já que a gente falou de mecanismo de defesa, o mais importante é a negação, e o outro que a gente escuta também muito em sala de aula é a transferência. O aluno transfere para o professor. Como assim? Então, aquele sentimento que ele tem, ou ele não tem na casa dele, ele vai transferir para a figura do professor, tá? Esse professor pode ter uma imagem positiva ou negativa. Se ele tiver uma imagem positiva, ele vai transferir positivamente. Se ele tiver uma imagem negativa, ele vai transferir nessa relação de uma forma negativa. E isso interfere na aprendizagem. Passamos para o segundo ponto, beleza, Freud? Estão me ouvindo, gente? Sim. Sim, professora, tranquilo. Tá. Então, vamos lá. Continuando. E a gente falou depois desenvolvimento infantil. Desenvolvimento infantil, nós entramos em Piaget, Vygotsky e Vallon. Não vamos falar muito, na prova vai ter só uma questão específica da moral. Vocês lembram quando a gente falou da moral? São 3 moral. Vocês conseguem lembrar quais são os 3 tipos de moral que existem? Não? Então, vamos lá. Os 3 tipos de moral. A moral anomia, a heteronomia e a autonomia. A criança, primeiro, ela começa com a moral anomia. Depois ela passa para a heteronomia e depois para a autonomia. Na anomia, ela não está muito preocupada com relação ao outro. E ela não tem o respeito, não tem o dever, porque ela ainda é muito pequena. Na heteronomia, existe um adulto que coloca as normas para ela. O respeito é unilateral e o dever é obediência. Na autonomia, existe uma relação de cooperação, o respeito mútuo e o dever de obrigação moral. Então, se a gente olhar para esse quadro, qual é o caminho que a escola tem que fazer? Que moral a escola tem que trabalhar, buscar desenvolver no aluno? Vocês estão me ouvindo, gente?
Sim. Sim, qual é a moral? Né, A mor- professor? A moral o quê? Que a escola tem que possibilitar sempre autonomia, não é? Para que a criança comece a desenvolver e fazer as suas escolhas. Na prova tem um caso e vocês vão ter que achar que moral que é do caso e justificar a resposta. Ok? Então, vamos lá. Anomia. Anomia está centrada no eu, porque a criança é muito nova. Nesta frase, a criança ela joga com ela mesma. Ela não tem necessidade de brincar com o outro. Então, ela joga a bolinha para ela mesma, ela vai lá, ela pega, ela resolve ela mesma. Ela dita as regras, ela estabelece as regras. Na heteronomia, o que acontece na heteronomia? Alguém tem um controle, por exemplo, o professor dita as regras, o professor tem o controle, o professor desloca as suas relações, o professor, por exemplo... Gente, tá tudo bem? Sim. Por aqui, A verdade está no outro, está no adulto, é o adulto que vai ditar as regras. Na autonomia, as crianças são capazes de decidir por elas mesmas. O que acontece? Na autonomia, não é uma coisa de uma liberdade. A gente tem que deixar bem claro que não é liberdade, é poder de escolha. Quando a gente vai escolher alguma coisa, a gente vai avaliar o que é mais adequado ou não. Então, a gente vai dar suporte, caminhos para que essa criança possa atingir essa autonomia, que ela considere relevante ou não, para decidir o melhor caminho, a melhor ação. Sempre na escola, o professor ele vai buscar fazer com que a criança adquira essa autonomia. Nossa, tá? Aqui tá um vento. Bem, entramos na outra parte, que é a afetividade. A afetividade, quem destaca a afetividade é Vallon. E o Vallon, ele vai falar da importância da afetividade para o desenvolvimento. Se a gente está bem afetivamente, a gente consegue aprender melhor. Isso basta ver. Se a gente não está bem, a gente não aprende. Então, a aprendizagem, ela tem que estar imbuída das interações sociais, dessa troca, dos vínculos. Para que eu possa aprender, eu tenho que estar me sentindo bem. Vallon também vai falar, além da afetividade, ele vai falar da motricidade. A motricidade é super importante nos estados emocionais e relacionais. Bem como ele é o autor que vai falar da questão afetiva e da questão motora. E para isso a gente já entra no laço, no segundo aspecto, que é a motricidade. O que é psicomotricidade? Psico é a minha mente e motricidade, coordenação motora. A gente viu num vídeo que a motricidade ela pode acontecer em qualquer idade, na criança, no adolescente, no idoso. Olha só o termo, psico-mente, motor, coordenação, idade em qualquer idade. A psicomotricidade, ela acontece em qualquer idade, eu tenho que fazer exercícios, atividades que possibilitem o crescimento mental, motor e o crescimento da minha coordenação motora e psíquica. As estruturas básicas da motricidade são a locomoção. Como que eu posso trabalhar com exercícios de locomoção? Com andar, correr, saltar, lançar. Exercícios de manipulação, quando eu vou tocar em alguma coisa. Exercícios que eu uso o meu corpo, meu equilíbrio, elevar, abaixar, flexionar. Exercícios de interação, quando eu uso espaço temporal, quando eu uso coordenação motora, simples, fina. A criança tem coordenação motora grossa. Da coordenação motora grossa, a gente vai caminhando para a coordenação motora fina, tá? Então, como assim? Eu dou um desenho com pontilhadinho, ela vai seguindo, vai pintando, ela pinta fora, pinta dentro. Quando eu dou um desenho, peço para recortar, sigo os pontilhadinhos.
para que ela comece a desenvolver a coordenação motora grossa para fina. No primeiro momento, quando ela segura o lápis, ela tem a coordenação motora grossa, ela segura assim. Isso é coordenação motora grossa. Depois, com o tempo, vai indo para a coordenação motora fina. Com a grossa, ela pressiona o lápis, ela faz esse movimento, tá? Mas isso tem que ir acontecendo para que você depois coloque a coordenação motora fina. A gente tem também o espaço temporal, a coordenação óculo-segmentar, é quando a gente trabalha o que você está vendo, trabalha visualização do olho direito, do olho esquerdo, tampando os dois, tá? O equilíbrio, andar, riscar um chão, uma linha, e pedir para ela andar nessa linha. A questão de lateralidade, direita, esquerda, o ritmo e, por fim, relaxamento. A psicomotricidade, ela destaca a relação entre mente, afetividade e a parte motora, tá? Então, qualquer atividade que eu possa fazer com a criança, eu vou estar trabalhando a parte motora e a parte psíquica. A dança tem um aspecto muito importante, a questão física, a questão afetiva, a questão cultural, quando eu transmito ideias para ela. A criança de 6 a 3 anos, o Vallon vai considerar muito importante a gente observar essa criança, observar que atividade ela está fazendo, e a escola, nesse cenário, tem o papel super importante de estar assim, vinculando esse desenvolvimento intelectual, físico e motor. É na fase dessa pré-escola que eu vou começar a desenvolver essa coordenação motora, da grossa para a fina. Eita, Lelê. E aqui? Bem, quando a gente trabalha psicomotricidade, existem conceitos básicos. Tem uma questão de prova que é em relação a isso. Eu vou trabalhar os eixos. Quais são os principais eixos da psicomotricidade? Lateralidade. O que é lateralidade? Direita, esquerda, acima, baixo. Consciência corporal, ele ter consciência do corpo dele. Como que eu posso trabalhar? Ele deitar no chão, riscar o corpo dele numa folha de jornal, aí recorta e vamos colar na parede. Agora, você quer fazer a carinha desse boneco? A questão tempo espacial, a questão de tempo, ontem, hoje, amanhã, setembro, outubro, a questão do equilíbrio e a questão da tonicidade, do meu tônus, da minha musculatura. Então, são esses 5 eixos que são fundamentais para trabalhar dentro da psicomotricidade. E dentro de cada um deles existe uma série de atividades que podem ser desenvolvidas com o objetivo de favorecer a motricidade fina. Aí a gente acaba. Tá bem simples, vamos voltar. Como é que tá para vocês? Tem alguma dúvida? Vocês querem voltar em alguma coisa? Não, professora, para mim tá tudo ok. Não, professora, tá ok. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo. Tem gente que falou que não conseguiu ouvir. Ai, meu E Deus. olha que caiu um pé d'água aqui, hein, professora? Nossa, aqui também. Eu pensei que a internet ia cair, ela ficou piscando. Falei, ai, meu Deus. A minha tá pisca-pisca faz tempo.